Olá, primeiro ano, tudo bem? No vídeo de hoje, nós vamos ter uma aula de matemática. No nosso último vídeo de matemática, falamos sobre uma palavrinha que faz referência a um número, a palavra dezena. Essa palavra que você está vendo aí bem grande é a palavra dezena. E vimos que dentro dessa palavra nós temos outra palavra, o nome de um número, o número 10. Observe que eu coloquei de vermelho a palavra 10, que está dentro da palavra dezena. Então, nós descobrimos juntos que quando falamos em dezena, falamos do número 10. Eu posso ter uma dezena de pessoas, que é igual a 10 pessoas. Eu posso ter uma dezena de dedos, que é igual a 10 dedos. Uma dezena de laranjas, uma dezena de balas. E toda vez que eu falar em uma dezena, eu estou falando do número 10, ok? Nós já sabemos o que é dezena. E hoje eu quero te apresentar outra palavra. Uma palavrinha que também faz referência a um número, mas não é o número 10. Nós vamos ver que ela fala de outro número. Essa palavra que você está vendo bem grande aí na sua tela é a palavra dúzia. Você sabe o que é dúzia? Já ouviu falar em dúzia alguma vez na sua vida? Vamos descobrir o que é essa tal de dúzia junto com a Maria. Maria está na cozinha com a mamãe para fazer deliciosos biscoitos. Elas querem fazer esses biscoitos para doar para algumas crianças. E por isso, a mamãe diz que elas precisarão de muitos ovos para fazer muitos biscoitos. A mamãe disse também que elas precisarão de uma dúzia de ovos. Mas Maria não sabe o que é uma dúzia. Ela não sabe quantos ovos são uma dúzia de ovos. Então, nós vamos precisar aprender para poder ajudar Maria a encontrar os ovos, a quantidade certa de ovos para fazer os biscoitos. Vou contar para você e para a Maria que uma dúzia é igual a 12. Esse número que você está vendo aí em vermelho é o número 12. E toda vez que eu falo em dúzia, eu estou falando do 12. Então, se dúzia é o mesmo que 12, quantos ovos Maria vai precisar para fazer os biscoitos? Maria vai precisar de 12 ovos, porque ela precisa de uma dúzia de ovos. E uma dúzia é igual a 12. Mas vejam a situação de Maria. Na geladeira da casa dela, só tem essa quantidade de ovos. 3 ovos. Você acha que ela vai conseguir fazer os biscoitos? Não vai. Então, nós vamos precisar ajudar a Maria a encontrar os ovos certos, a quantidade certa. Observe que eu separei aí 3 caixas de ovos. Cada uma tem uma quantidade. A caixa 1 tem uma quantidade de ovos, a caixa 2 tem outra quantidade e a 3 outra quantidade. Qual é a nossa missão? Eu preciso que você me ajude a encontrar a caixa que tem uma dúzia de ovos. E você já sabe o que é uma dúzia. Uma dúzia é igual a 12. Então, nós precisamos achar a caixa que tem 12 ovos. Uma dúzia de ovos. Vamos lá. Conte, olha aí e me responda. Vou te dar um tempinho, hein? Se você precisar de mais tempo, pause o vídeo para contar melhor, ok? E depois é começar a assistir novamente. E aí, conseguiu descobrir qual é a caixa que tem 12 ovos? Será que é a caixa 1, a 2 ou a 3? Vamos ver? Na caixa 1, eu tenho 6 ovos. Então, não é essa. Eu preciso de uma dúzia. Preciso de 12. Na caixa 2, eu tenho 10 ovos. Ainda não tenho uma dúzia, porque nós vimos que 10 é igual a dezena.
Então, na caixa 2, eu não tenho uma dúzia, eu tenho uma dezena de ovos, porque tenho 10. Então, qual foi a caixa que sobrou? Qual das 3 caixas tem 12 ovos? Vamos ver? Na caixa 3, eu tenho 12 ovos. Então, é na caixa 3 que eu tenho uma dúzia de ovos. Pronto! Encontramos a quantidade certa que Maria vai precisar para fazer os seus biscoitos. Então, vejam que dezena é diferente de dúzia, certo? Quando eu falo em dezena, eu estou falando de 10. Quando eu falo de dúzia, eu estou falando de 12. Viram que não é tão difícil assim saber quanto é uma dúzia, quanto é uma dezena? Só que agora que você já sabe o que é uma dúzia e uma dezena, eu quero te ensinar o que é meia dúzia e meia dezena. Mas eu não estou falando da meia que usamos para aquecer o pé, nem a meia do Papai Noel. Quando eu falo de meia na matemática, nós estamos falando de metade. Meia é igual a metade na matemática. Mas o que é metade também? Metade são 2 partes iguais. Vejam só, isso aí é uma parte de uma pizza, metade de uma pizza. Eu peguei uma pizza, dividi no meio em pedaços iguais. Ficou um pedaço para um lado, o outro para o outro lado. Então, eu tenho 2 pedaços. Eu tenho metades. Tenho metades, 2 metades, 2 pedaços de pizza, ok? Mas isso não acontece só com a pizza. Eu posso também ter a metade de uma laranja. Eu peguei uma laranja e cortei ao meio em 2 partes. Então, essa aí é a metade de uma laranja. É meia laranja. Observem aí a outra metade. Aqui nós também temos um círculo dividido em 2. O lado verde é meio círculo, o lado azul, meio círculo. Cada lado é a metade de um círculo. O coração também está dividido em 2. Cada lado é meia parte, é metade. Vamos treinar contando as balas que os irmãos receberam. Eles receberam 4 balas, mas precisavam dividir em partes iguais. Todos eles deveriam ficar com a mesma quantidade de balas, para não dar briga, certo? Então, pense aí comigo. Com quantas balas cada irmão vai receber? São 2 irmãos, 4 balas. E eu preciso dividir certinho. Se precisar pausar o vídeo para pensar, fique à vontade. E aí, já descobriu? Cada irmão vai ficar com 2 balas. Então, aí eu encontrei a metade. A metade de 4 é 2. Ficou 2 balas para cada irmão. Agora, nós vamos ver isso com a dezena, porque eu quero que vocês aprendam quanto é meia dezena. Você já sabe que uma dezena é 10, uma dezena inteira. Mas e se eu dividir essa dezena ao meio? Quanto vai ser meia dezena? Observem que esses mesmos meninos ganharam uma coleção de carrinhos que era do papai. O papai colecionava carrinhos há muitos anos e resolveu dar de presente para os filhos. Essa coleção tinha uma dezena de carrinhos. Se tem uma dezena de carrinhos, eles tinham 10 carrinhos. E cada um deveria receber meia dezena, metade de 10, metade da dezena. E deveriam ficar com a mesma quantidade, então. Então, pensem comigo. Quantos carrinhos cada irmão vai receber? Eu tenho que dividir certinho. Nenhum dos irmãos pode ficar com mais carrinhos. Pause o vídeo para pensar, para contar quanto é meia dezena. Como que vai ser essa divisão? E aí, descobriu?
Eu tenho 10 carrinhos. E para eu dividir o 10 em duas partes iguais, cada um vai ficar com 5 carrinhos. E isso é muito fácil de descobrir usando as nossas mãos. Nós temos aqui, ó, 10 dedos nas minhas mãos. E se eu for dividir os meus dedos em partes iguais, eu vou botar uma mão para um lado, a outra para o outro, ó. Então, se eu tiro metade, só me sobra 5. Me sobram 5 dedos. Então, a metade de 10 é 5. Meia dezena é igual a 5. Se eu coloco duas mãos, eu tenho uma dezena inteira. Se eu coloco uma mão, eu tenho meia dezena de dedos. Então, quanto é meia dezena? Meia dezena é igual a 5. Nós dividimos a dezena no meio, na metade. Agora, vamos ver como isso funciona com a dúzia. Como que funciona essa história de metade, de meia, com a dúzia? Observem que aí eu tenho uma dúzia de ovos. E nós descobrimos hoje que uma dúzia é igual a 12. Então, eu tenho que dividir esses ovos em duas partes iguais. Cada parte tem que ter a mesma quantidade de ovos. Nenhuma parte pode ficar com mais ovos que a outra. Então, vamos lá. Vamos dividir para saber quanto é a metade de 12. Metade de uma dúzia. Pause o vídeo para você conseguir contar e descobrir. E aí, conseguiu pensar? Olha aqui, ó. Eu tenho 2 grupos. Dividi a dúzia em 2 grupos. E cada grupo ficou com quantos ovos? Cada grupo ficou com 6 ovos. Então, quanto é meia dúzia? 6. Quanto é metade de 12? 6. Certo? Então, nós descobrimos que meia dezena é 10 e meia dúzia é 6. Agora, vamos ver como isso funciona na prática. Imagine que você foi ao mercado ou à feirinha com o papai ou com a mamãe ou com o adulto da sua casa comprar alguns alimentos que estavam faltando. E você precisava trazer de lá meia dezena de cenouras. Nós já aprendemos que uma dezena é igual a 10. Então, meia dezena é a metade. Eu vou dividir em duas partes iguais. Então, se uma dezena é 10 e eu quero meia dezena de cenouras, quantas cenouras eu preciso trazer? Acertou quem disse 5 cenouras. Ó, tenho 10. Uma dezena. A metade, meia dezena, 5. Então, eu preciso trazer 5 cenouras do mercado. Observem as cestinhas. Qual é a cesta que tem meia dezena de cenouras? Conte aí. Se precisar, pause o vídeo. Acertou quem disse que é essa cestinha aí. Nessa cesta eu tenho 5 cenouras. Então, eu tenho meia dezena de cenouras. Agora, vamos ver isso com a dúzia. Hoje nós aprendemos que a dúzia é 12. Uma dúzia é 12. Mas eu não quero uma dúzia. Eu não preciso de 12 maçãs. Não quero 12 maçãs. Eu quero meia. Eu quero metade de 12. Meia dúzia. E aí? Quanto é meia dúzia? Nós vimos hoje que meia dúzia é 6. Porque se eu tenho 6 mais 6, eu não tenho 12. Então, se eu divido também 12 em duas partes, eu tenho 6 para um lado e 6 para o outro. Então, meia dúzia é 6. Como eu quero meia dúzia de maçãs, eu preciso do cestinho que tem 6 maçãs, que tem meia dúzia. Dê uma olhadinha nos cestinhos e me diga
Qual deles tem 6? Qual deles tem meia dúzia? Se precisar, pause o vídeo. Acertou quem disse que é o primeiro cestinho. Nele temos 6 maçãs, ou seja, meia dúzia. Se você ficou com alguma dúvida, você pode voltar esse vídeo e assistir novamente, ok? Espero que você tenha gostado e que tenha esclarecido todas as suas dúvidas sobre dúzia, dezena, meia dezena. Aguardo vocês nos próximos vídeos. Tchauzinho!